Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lumière, mais um episódio do nosso podcast, pela primeira vez ao vivo aqui na Escola Lumière. Eu sou o Luiz Paulo Barreto e vou estar aqui com meu amigo Edinaldo José, com mais um convidado incrível para vocês. E hoje pela primeira vez ao vivo, não é isso, Ed? Exatamente. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, esse podcast Lumière, ele foi inicialmente projetado há 2 anos atrás, não é isso? Mais ou menos 2 anos, a gente estava fazendo Isso. as contas aqui, dois 2 anos anos. foi o embrião do nosso podcast e hoje a gente está muito, muito feliz porque é o nosso primeiro episódio ao vivo. Então, hoje aqui é dia de festa. Totalmente. Para você que está em casa, está nos acompanhando aí pelo YouTube, não esquece, não precisa nem esperar terminar. O que é que tem que fazer, Luiz Paulo? Curte, comenta, compartilhe com todos os seus amigos, com os seus inimigos, joga no Isso grupo da aí. família, joga, manda para todo mundo, tá? Tenho certeza que todo mundo vai adorar e é para levar luz para vocês também, que é o nosso objetivo aqui do nosso podcast, né? E hoje é o nosso primeiro ao vivo, então entendam também caso aconteça alguma falha, né, do que a gente está Pode fazendo aqui, acontecer, pode pode acontecer, acontecer, pode né? acontecer. É o nosso primeiro ao vivo, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal, vai ser muito produtivo e que vocês vão adorar. Não é isso, Ed? Exatamente. E você que acompanha nosso trabalho, você que está acompanhando aí pelo YouTube, vocês podem escrever perguntas para a nossa convidada especialíssima hoje. Vocês podem mandar aí suas perguntas nos comentários, que com certeza ela não vai se negar a responder. Isso. E só um detalhe, ativem o sininho também, se inscrevam no canal, tá? Isso. E ativem o sininho, porque quando nós lançarmos um vídeo, vocês irão receber no telefone de vocês a notificação de que tem vídeo novo no canal, tá? Então ativem o sininho e compartilhem também com seus amigos. Não é isso, Ed? Isso aí. E sem demora, vamos Vamos, apresentar vamos apresentar, com certeza. a nossa convidada de hoje. É professora universitária, cirurgiã dentista, esposa, mãe de 3 filhos. Doutora Sandra Albuquerque, que prazer ter você aqui com a gente. Imagina, estou super feliz de estar aqui. Quando eu aceitei o convite, quando você me chamou, eu falei, cara, que legal a gente poder bater um papo entre amigos, trocar experiências, né? E às vezes até falar de coisas que a gente não tem tempo dentro do trabalho, da gente compartilhar, né? E é tão bom a gente poder falar dessa forma, né? Sem delongas, sem se esconder, né? Acho que isso é muito bom. Obrigada pelo convite. Então é um prazer te receber aqui. E quando nós estávamos sentados para poder fazer a escolha dos nomes, né, foi unânime, né? Exatamente. Quando nós pensamos quem vai fazer o primeiro ao vivo, pum, Sandra, Sandra. Sandra, 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 todo mundo falou Sandra, então pronto, é a Sandra. E o Ed fez o convite, mandou mensagem para a Sandra, ela aceitou de imediato a nossa loucura, né? Exatamente. E já te agradecemos por É, isso, né? Bem, nem questionou, falou, claro, qual dia? E te agradeço mais uma vez aí por ter aceito participar do nosso podcast. E a nossa ideia do nosso bate-papo aqui é exatamente o que você comentou, de levar para as pessoas que estão assistindo um pouco do que é a nossa rotina no dia a dia, né? Até mesmo fora da odontologia, né? É, a gente, quando nós temos as nossas referências, muitas das vezes a gente não tem ideia do que a referência passou para estar ali onde ela está, né? Então, levar isso para quem está começando a profissão, por exemplo, acho que isso é muito legal, isso é muito interessante porque motiva ainda mais, né? E somos gente, como a gente, não é isso? certeza, Né? com certeza. Então, a gente começa, Sandra, esse bate-papo com uma pergunta muito simples. Quem é Sandra Albuquerque? Bom, é engraçado que todas as vezes que me perguntam isso, né, até em palestras, né, que a gente tem que colocar lá no nosso currículo, e eu sempre falo, né, dos meus títulos, né, que a odontologia, ela é muito formal, né? A gente é formada aonde e tal. Eu sou formada na FONF, que hoje é UF, né, lá em Friburgo. Eu sou pós-graduada e também tenho mestrado em plantodontia. Desde 2009, 2011, né, entrei na ROF, então eu sou especialista também em ROF por causa quando ela se tornou a especialidade, eu recebi o título, né, porque eu já atuava há muito tempo. E isso foi muito gratificante, né, porque a gente já estava há muito tempo nessa área e é uma área que eu sempre gostei muito. Também tenho habilitação em analgesia inalatória, né? Também sou habilitada em laser terapia, mas eu acho que de todos os títulos, o que eu sempre ressalto, o melhor título que eu tenho é ser filha de quem eu sou.
do Agrício, da Francisca. Eu não deixo de lado nunca as minhas origens, sabe? Eu tenho muito orgulho da minha família, dos meus pais. Eu acho que eu transfiro isso também para os meus filhos, porque a minha base familiar, os dois, sempre foram muito meus alicerces. A Bíblia diz, né? Eu tenho muita fé, tenho muita fé. Todo mundo fala assim, Sandra, você é muito religiosa. Eu falei, não, eu tenho fé em Deus, eu sou muito. Eu olho e falo, cara, tem uma força muito maior, né? Que as pessoas denominam Deus, e eu sempre falo isso. E eu acho que a gente tem que honrar mesmo, né? Que a Bíblia diz da gente honrar os pais. E eu, se eu vim para a Terra por algum motivo, foi para isso, sabe? Eu acho que quando eu entrei na odontologia, um dos motivos foi esse, era dar orgulho aos meus pais. E eu acho que eu venho conseguindo, né? Aí, mamãe não está mais aqui, né? Já tem 11 anos que a mamãe partiu para outro plano, mas eu tenho certeza que onde ela está, ela tem gostado do que a filha tem feito. Às vezes não deve ter gostado, mas a gente não, né? A gente erra, eu falo sempre assim, uma palavra que eu não gosto é desculpa, porque eu sempre procuro não errar com ninguém, mas a gente erra, né? Uhum. Às vezes a gente tem parcerias que não dão certo, a gente tem influências que não dão certo, e a gente pode se permitir, sim, pedir desculpa, né? Mas a gente sempre tem que prestar atenção no sentimento do outro, né? Eu acho que é empatia, né? A gente olhar o outro primeiro do que a gente. A gente sabe como a gente é, mas a gente não sabe como o outro vai receber isso. Então, eu me preocupo muito com isso. E a Sandra é uma pessoa extremamente palhaça. Eu adoro rir, gente. Adoro rir. Quem convive comigo sabe disso. Mas eu sou muito séria no meu trabalho. As pessoas falam que quando eu sento no mocho parece que incorpora alguma coisa ali. Eu acredito que sim. Eu levo muito a sério a odontologia porque eu convivo com ela há muito tempo, né? E com os meus filhos também, eu sou bem séria, né? Eu sou a mãe extremamente amorosa, mas eu também exijo deles para que eles se tornem bons indivíduos. É muito difícil a gente ser responsável pela formação de caráter de alguém. Eu sou responsável por isso, eu tenho três, né? Eu acho que até agora eu tenho feito um bom trabalho, né? Então, eu acho que a Sandra é isso. Essa profissional que gosta muito do que faz, que é muito dedicada, muito mesmo. Eu passo meu tempo ocioso, como eu estava conversando agora há pouco, escutando um podcast de anatomia, lendo um artigo científico, né? A gente mexe muito em aula, faz isso, faz aquilo. Eu acho que é isso. Canta, Canto, né? Isso aí. quando a banda me permite, gente, essa banda é tudo. Será que rola uma palhinha ainda hoje? Ai, Quem sabe? Deus É, do Quem céu, sabe? Quem sabe. sabe? Quem sabe? fica quentinho, gente. Nossa, e eu acho que é isso. Eu sou muito. Uma vez eu escutei de uma ex-aluna nossa, a Jaqueline, fazia dupla com a Gabi, que é a esposa do César Matuque. Ela falou pra mim assim: Sandrinha, você é muito intensa. E eu sou. Se eu gosto da pessoa, eu gosto de verdade. Se eu não gosto, eu não trato mal, tudo, mas eu mantenho distância. Mas eu sou muito fiel mesmo às coisas corretas, né? Mas erro também. Todo mundo, Então, isso faz todo mundo, parte. é. Então, é isso. Acho que é isso. A gente é testemunho de como você é admirada, é querida por todos os alunos, merecendo até o título de diva lá na Ah, É, universidade. tipo, É, isso é verdade. não é isso. Eu respondo. Você Pois é, exatamente. fala, gente, que absurdo. Só que para chegar até ser diva, a Sandra percorreu um caminho, Com não é certeza. isso? Então a gente quer saber como é que era a Sandra na infância. Você é daqui do Rio, nasceu aqui no Rio mesmo, nasceu em outra cidade. Como é que é? Não, eu sou carioca, né? Nasci na Tijuca, mas morei a minha vida inteira, né? Na Curicica. A gente sempre morou na Curicica. Alô, Curicica. Entendeu? A gente precisa realmente falar essas coisas porque antigamente tinha muito essa coisa do bairrismo, né? As pessoas, ai, você mora em tal lugar, você mora. Não tenho a menor vergonha de falar de onde eu vim, pelo contrário, acho sim que a gente precisa mostrar que a gente tem muita gente boa de todos os lugares. Isso é fato, isso é fato. E eu fui uma criança muito ativa, muito ativa. Meu pai, quando. Eu falo sempre assim, né? Quando eu começo a minha história, eu não posso deixar de falar da história do meu pai, Uhum. porque papai é dentista, mas papai se formou já com 38 anos de idade. Então eu já era nascida.
E o papai se formou, eu tinha 8 anos de idade. Então, o papai entrou na faculdade, eu fui no trote do meu pai, loucura, chorei horrores, horrores. Rua Silvio Henrique Braune, papai também fez faculdade lá em Friburgo. Isso é muito interessante, porque a gente, né, estudou na mesma instituição. E eu lembro das pessoas puxando o papai para poder dar o trote, né? E já começaram com aquela ovada, aquela coisa toda, e eu desesperada, Pânico. pânico total. E aquilo me marcou muito, né? E a gente morou em Friburgo enquanto o papai estava na faculdade. Na formatura dele, o papai alugou um ônibus, 42 pessoas da Curicica, em Friburgo. Muito legal, uma mãe, sabe, assim, toda tudo, né, muito minuciosa para que tudo desse certo, sabe? E eu vi isso tudo. E depois que o papai se formou, papai também é militar, então foi muito difícil ele fazer a faculdade, conciliar com a paternidade, com o trabalho, tudo. E eu adorava ver ele estudando. E muitos dos amigos, né, dele se tornaram meus professores e também minhas referências. Um deles, Luiz Carlos Santiago. Papai estudou com ele, foram da mesma turma. E é muito legal isso, porque eu já vi a odontologia com muita. Nossa, que coisa maneira. Eu lembro do papai esculpindo, sabe, com cera. E eu olhava aquilo, que legal. Eu pegava os bloquinhos de cera, ficava olhando. E aí começou, né, ele a clinicar, ele com o consultório dele, ele tinha a secretária dele, mas tinha a época das férias da secretária. E quem ia cobrir as férias? Eu. E eu adorava aquilo. Ele dava as férias dela junto com as minhas escolares para que eu estivesse lá Estava no suporte. consultório. E foi muito legal isso para mim, porque eu comecei a viver a odontologia olhando. E isso me trouxe uma bagagem muito, muito, muito importante, porque papai, modéstia à parte, é um excelente profissional. Ele hoje não clinica mais por opção, vai fazer 80 anos agora, agora dia 24, mas é um cara extremamente culto, muito, muito sábio, sabe? Papai, ele conversa sobre todos os assuntos e ele me ensinava muito. Então, quando chegou na época do vestibular, eu não tinha dúvida do que eu ia fazer. Odonto, odonto, eu já falava isso com muita naturalidade. O que que você vai ser? Dentista, dentista, dentista. E era muito prazeroso eu falar aquilo. Só que chegou no vestibular, né? E vestibular na nossa época era punk, Corridíssimo. punk, concorridíssimo. Eu lembro que a última relação candidato-vaga da FUVEST eram 187 alunos por vaga. E você ficava assim, caramba, é o Brasil inteiro querendo entrar na FUVEST, porque eu fiz o vestibular para o Brasil inteiro, fiz para a UNB em Brasília, fiz para a FUVEST, fiz para tudo quanto foi lugar. E no primeiro vestibular que eu fiz, eu estava no segundo ano ainda, não tinha terminado, e aí não passei, né? Não tinha experiência com aquilo. Aí, quando chegou no terceiro ano, fiz de novo, não passei. Aí veio o desespero, tem que estudar, né? E eu sempre gostei de quê? Dançar, né? Então eu era aquela que eu saía de segunda a segunda. Eu ia para as boates do Rio de Janeiro, dançava a noite inteira. Eu sempre gostei muito disso, adorava, me divertia, tudo com meus amigos. E isso me fazia muito bem, mas estudava muito também. E aí eu falei, bom, eu quero ser dentista, então eu vou ter que me dedicar a isso. Então foi um ano que eu não saí de casa literalmente. Eu Quando só tem dança. sem dança, sem canto, sem nada. Foi só estudo. E aí eu passei, na verdade, né, a UFRJ. Eu fiquei por 4 ou 5 candidatos, ninguém desistia da UFRJ na época, e eu já tinha passado no que eles chamavam de Segira Rio, que englobava todas as faculdades particulares e algumas federais também. E eu tinha ponto para fazer medicina. E aí, quando eu fui fazer a inscrição, meu pai falou: Minha filha, a gente tinha uma casa em Guapimirim, que é perto de Teresópolis, né? Minha filha, faz medicina porque você mora em Guapi, e aí a gente. E você faz em Teresópolis. E eu, tá bom, pai, fiz lá a inscrição. Entrei no carro, pai, eu não quero ser médica, eu quero ser dentista. Aí ele, minha filha, todo mundo quer ser medicina. E você. E eu, pai. E aí a gente voltou, mudamos lá, e aí eu fui para Friburgo, que foi a minha melhor escolha. Assim, eu falo sempre, e se assim, tiver algum colega meu de Friburgo, né, algum da minha turma, a nossa 46, eu falo, foi a melhor turma
que já teve naquela faculdade, me desculpem as outras, mas a gente foi muito feliz. Era uma turma muito unida, era uma turma muito que tocava a mesma música, sabe? E a gente foi muito feliz. E quando você tem 18 para 19 anos, que você vai morar sozinha, é você com você mesmo. São todos aqueles princípios que seus pais te passaram que você tem que colocar à prova, sem ninguém falar assim, ó, não faz isso. É você que tem que fazer isso. Isso me amadureceu muito. Muito, muito, muito. Todo mundo fala assim: "Ah, você é muito". Não, o que me amadureceu mesmo foi a faculdade. Porque aí eu comecei a entender que a odontologia não era só aquilo que estava lá no consultório do meu pai, era muito mais complexa, e comecei a tomar mais gosto ainda. E graças a Deus eu tive professores muito generosos, muito generosos. Eu posso falar assim, vários. E eu me apaixonei logo de cara por anatomia, porque quando a gente entra na faculdade, que a gente vai se depara com cadáver, né? Eu nunca tinha visto um cadáver na minha vida. E aí minha mãe toda preocupada, aquela coisa toda, minha filha, você tá bem? Não tinha telefone, né, celular na época. E ela preocupada, Sandra, você tem que me ligar, minha filha. E eu, mãe, foi muito maneiro, que não sei o quê. E ali eu me identifiquei com a anatomia. E haja cartão, né? Mas na época, Não, cartão telefone. é de você não ter noção, porque assim, era pulso telefônico, É. né? Contabilizava, tinha um valor, né? E meu pai, ele combinou comigo, minha filha, você liga para mim uma vez a cada semana. Não precisa você me ligar todo dia. Quem disse que eu fazia isso? Teve uma vez que ele ligou, que ele me pegou a conta, né? Aqueles papiros, aquela coisa enorme, né? Sandra, você me ligou 52 vezes num mês. Se ele estiver me ouvindo, ele deve estar rindo agora. Porque eu não ligava só para ele, eu ligava para casa também, porque eu ligava para ele para o consultório. Tinha dia que ele estava em casa e eu ligava para o consultório também. Então ele pagava a conta do consultório de casa, entendeu? Mas eu nunca deixava de falar com ele todos os dias e nem com a mãe. Por quê? Na minha cabeça, eu ligando para ele e para ela exclusivamente, eu estava dando a mesma importância para os dois. E eles levavam mesmo isso. Até hoje eu faço isso. Eu ligo para papai todos os dias, falo com ele, peço a benção a ele. A gente morre de rir junto. Meu pai, eu falo sempre, é meu melhor amigo. É o cara que eu não tenho o menor pudor de falar nada. Ele sabe tudo da minha vida, sabe? A gente sempre teve uma relação de muita amizade. E isso foi muito bom para mim, muito bom, né? Até porque ele era engraçado que quando eu chegava de Friburgo, papai falava assim, com medo, né? Que imagina, uma filha, naquela época, né? Eu tenho 25 de formada, vou fazer 26 agora em julho. Imagina 30 anos atrás, tua filha ir para uma faculdade que era conhecida pelas festas, e eu ia em todas, óbvio, em todas. E era muito legal, porque e meu pai ficava preocupado. Eu chegava da faculdade, papai, minha filha, o que que você aprendeu essa semana? E tinha dia dele perguntar qual foi o osso que você aprendeu. E eu ter que descrever aquilo ali. E tomava lição de casa, hein? Tomava. Aí teve uma vez que ele perguntou do esfenoide. Sandra, me descreve o esfenoide. Pô, cara, o osso mais lindo que a gente tem. Aí comecei a descrever. Aí ele, para, já não quero mais saber mais. Eu sei que você está estudando, sabe? E até isso, anatomia para mim, que é a primeira matéria que todo mundo tem aquele impacto, né, de muito nome, muita referência e tal, eu passei muito tranquilo. E foi muito bom, porque depois eu virei monitora de anatomia, e passei a faculdade inteira sendo monitora de anatomia. Eu preparava as provas para os alunos, sabe? Era muito prazeroso estar ali na faculdade. Eu curti muito, eu vivia na faculdade. Então eu aproveitei de tudo ali dentro, sabe? E era muito legal porque os professores meus professores eram amigos do meu pai também. Tinha um lado bom e ruim. Qualquer coisa de errado. Cobrança também. É. Não, eu tenho uma história. Vocês conhecem o Sérgio Dias, professor de anatomia. E eu estava esculpindo um dente, ele virou, e falou assim, eu entreguei o dente para ele, quem fez não foi você. Mas ele não sabia que eu era filha do meu pai. E eu usava a Lecron do meu pai, que eu tenho até hoje. Eu botei num quadro no meu consultório essa Lecron, que estava com gravado o nome do meu pai. E aí ele pegou a Lecron, porque é uma Lecron muito antiga, da época do meu pai, né? E aí ele falou: "Você é filha do Agrício?" Eu falei: "Sou." Aí ele quebrou o dente, Ele me não deu outro. acreditou. Não acreditou. A Grace fez mais É, é. Foi, me deu o bloco. Esculpe aqui do meu lado. A lágrima escorre. Esculpi no dente. E eu tava, quando terminou ele.
Cara, que prazer ter você aqui. Aí eu, agora, professor? Agora que Brincadeira, né? Então, assim, o Kilber também foi meu professor. Então, assim, eu curti muito a minha faculdade, curti muito, assim, no aprendizado, na convivência. Acho que eu aproveitei demais. A nossa turma tem um grupo de WhatsApp até hoje. A gente nunca se encontra, nunca se encontra. Eu acho que tudo acontece em todas as turmas, mas a gente sempre interage muito, e é muito legal. A gente, quando se encontra, é com muito, muito carinho, sabe? Foi uma época muito, muito, muito prazerosa. Foi maravilhoso. E, assim, coisas muito, muito legais que a gente vive, né? Quando a gente se permite mesmo, né? Porque tem gente que não quer evoluir, né? E, assim, graças a Deus, eu aproveitei bastante, bastante mesmo. teve algum período meio tenebroso na graduação ou sempre foi Ah, alegria? Endo, né, Ed? Endo. Endo. Pô, Endo, Quando entrou a cara. Endo, você falou, Assim, eu papai acho que é não é. dentista, papai é endo, papai fez curso, papai, né? Não sei se vocês sabem, mas papai é amigo da Catiana há muitos anos. E a Cati, né? Aquilo ali pra ela é uma coisa, né, muito fácil. Aquilo ali não existe, gente. Como é que você vai colocar uma lima dentro de um canal? Gente, me desculpe, os O negócio endodontistas. foi feito para dar errado. É, Né? E outra coisa, não tinha reciproque, não tinha localizador tinha apical. um monte de comentário Não, não, nem Tá. essa brincadeira eu encaminho todo mundo bem. Eu não sou implantodontista que condena dente para botar implante, tá? Por favor. Até porque meu pai é endodontista. Mas é engraçado, porque por eu não gostar da endo, mas tem uma coisa. Por que que eu não gostava? Papai, quando fazia endo, ele botava uma fita, né? Era fita cassete na época, né? Com um passarinho tocando. E ficava aquele passarinho. Não é passarinho, não. Aqueles cara de flauta Ah, que tem lá na feirinha de Aham, Teresópolis. aham. Cara, imagina coisa chata. mas Você ele viajando. viajando, viajando, sabe? Pra ele era terapêutico. Terapêutico. E eu odiava aquilo. Porque eu sou agitada, né? E aí, o que que eu queria? Era coisa mais pesada, né? Não, Pessoal, a preciso endodontia é muito calmo para mim. muito calmo. Muito. Não dá, não dá, não dá, não dá. Isso aqui não é pra mim. E, mas quando chegou na endo, pô, filha de Agrice, tinha que ser boa. Tinha que ser boa, cara. As pessoas já me paravam, os professores paravam do meu lado para me ver trabalhar. E eu ficava assim, meu Deus, isso não é possível, gente. Quando é que você vai ser embora, sabe? E eu fazia sempre, até hoje, eu faço um acesso lindo, né? Eu faço tudo que tem que fazer, tudo bonitinho, tudo. Papai fica assim, minha filha, você é tão dedicada. Eu falei, filho, isso não é para mim. Não é para mim. Eu chamo meu pai de filho, sempre chamei, minha mãe de filha. E ele: "Mas não, minha filha, faça, porque" "Não, não quero isso". E até porque tinha a facilidade dele, né, tá ali. E quando chegava nas provas de endo, eu dava alma, cara. Eu dava alma. Porque as matérias que eu gostava, eu já tirava nota alta, porque eu gostava, entendeu? Então eu Uhum. estudava. E as que eu não gostava? Pô, cara, não dava, eu tinha que estudar. E aí era aquela coisa assim, para mim foi um problema. E a gente teve um professor que ele era assim, conhecido, que antigamente era assim, né? Os professores não eram conhecidos por serem professores legais, que ensinavam bem. Não, era aquele cara temido que você tinha que ser bom na matéria, não é? Até, E, e isso, esse modelo de ensino é. já foi, graças a Deus. E esse cara, ele não era uma pessoa muito assim, que a gente pudesse argumentar qualquer coisa, não. Não, era a palavra dele e acabou. Então, assim, eu passei pela endo, e quando eu passei, fechei a porta, não quero mais isso, né? Mas, assim, foi a parte da endo. Todas as outras matérias eu fui bem. Nunca fui aquela aluna, sabe, topzaça, nunca fui. CR 9.8. Não, nem queria, né? Festa quarta-feira, clínica de manhã na quinta, né? Aí na terça, no final da faculdade, tinha o pagode, o samba, né? E na quinta de noite tinha resenha. Então, Programação intensa. É. É. tinha que ser. Mas eu não era essa de. Eu não fui assim todos os períodos. Fui assim do sétimo até o Do sétimo oitavo. ao primeiro só. Não, não, do sétimo até o nono, que ela eram 9 períodos. E que foi legal, porque assim, eu era muito bitolada com o estudo, né? Uhum. E aí, quando eu tinha que estudar, eu nunca me achei inteligente. Nunca. Eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar, tinha que me dedicar.
Eu tinha que estar com aquilo ali na cabeça, porque senão eu não me dava bem. E aí, até o sétimo período foi desse jeito. Aí no sétimo que eu vi que eu falei, pô, pronto, agora já sou quase dentista, né? E aí eu comecei a sair mais, a me divertir mais, que foi super gostoso, super gostoso. Foi muito bom mesmo. Acho que foi essa endo foi pra mim o trauma. Período tenebroso, período Período tenebroso. tenebroso, isso, foi o período tenebroso. Aí depois da graduação, é, partiu para para especialização. Como é que foi isso, esse processo? Não, na nossa época, na minha época, né? Eu me formei em 98. A, o boom era a ortodontia. Então, assim, no oitavo período eu já sabia que eu ia fazer orto. Mas a gente só podia ter duas especialidades no registrada, né? E eu não queria fazer especialização de orto. E aí, quando eu me formei, tinha que ficar 2 anos sem nenhum tipo de especialização, tinha que sentar mesmo, né, no mocho para a gente poder entender o que que era odontologia, fazer clínica, né? Para poder, então, a gente se dedicar a uma especialização. E aí eu comecei a estudar orto. Aí eu fiz vários cursos. E eu tive uma sorte absurda, porque a ortodontista que trabalhava lá na faculdade era uma das professoras da Previodonto, que é a Cristiane Gaia, que foi uma pessoa que me ensinou muito, muito, muito orto. E eu fiquei 8 anos, 8 não, 6 anos trabalhando só com orto. Orto e clínica, né? Mas fazia cirurgias, fazia, né? Porque eu sempre gostei de cirurgia. Desde a faculdade eu sempre falava que eu ia ser bucomaxilo. Acho que todo mundo passa por Já teve esse período. já tive esse Esse momento, né? período, né? Aquela coisa da gente se achar mais, né? Uhum. Mais doutor, né? Eu tiro um dente, cara. Peraí, né? A gente tem até uma frase engraçada: se vocês não sabem do que eu sou capaz, né? Você anestesia, você tira dente, o paciente não sente dor, depois fica tudo bem. Mas eu não segui esse caminho, até porque grana, né? A gente precisava fazer dinheiro. Eu tenho mais três irmãos, então não era só eu. Então, e meu pai, quando eu me formei, o papai falou: minha filha, agora é com você. Tudo que você quiser fazer é por tua conta. E eu não achei ruim, porque isso me obrigou, de uma forma positiva, a buscar o meu, né? E tem até uma passagem, né, que é legal, que eu às vezes conto para os alunos dentro de sala de aula. Quando eu entrei para a faculdade, tinha um professor Gilberto Vargas, que hoje em dia a jornada acadêmica da UF, lá de Friburgo, tem o nome dele, né, porque ele era quem era o professor de anatomia da instituição. E o Vargas sempre foi muito generoso com o conhecimento. E quando eu entrei na turma, né, na primeira aula de anatomia, era aquele anatômico imenso, e eu do lado dele. Ele cuspia, eu pegava o cuspe assim, guardava, deve ter alguma coisa que assim que vai me tirar, né? Vou aprender. E aí o Vargas, quando chegou, foi fazer a chamada, a gente tinha duas chamadas, uma no início e outra no final do dia. Sexta-feira, quem morava no Rio descia, quem morava em Niterói também. E tinha uma galera que morava mesmo em Friburgo. E eu doida para poder vir embora para casa, né? Então ele fazia a chamada 5 horas para a gente poder ir para a rodoviária e pegar o ônibus de 6h30, por aí. Era sempre assim. E aí na chamada, o Vargas vira, fala meu nome é muito comprido, Sandra Regina Fernandes Albuquerque. E aí ele virou, falou Albuquerque, esse nome não é muito comum. Aí eu falei, putz, grila, Mais um, me descobriu. ele vai, mas foi logo no primeiro período, né? Uhum. Primeira aula de anatomia. E aí ele virou e falou assim, o último Albuquerque que teve aqui foi um fuzileiro naval. Quem? Agrício. Papai, né? E eu gelada, eu falei, meu Deus, será que ele gostou do meu pai? Será que não? Será que ele vai me perseguir? Dá medo, né? Eu falo que sou filha dele ou não? E aí ele virou pra mim, Agrício, qual é o nome do seu pai? Eu falei, meu pai, professor. E aí ele parou a chamada, se encaminhou assim para ele tinha uma salinha no final da sala do anatômico, e ele volta com um anzol e me deu. Aí ele, Sandra, toma isso aqui pra você. Aí eu falei, que isso, professor? Ele, nada, guarda. E aí passou a aula toda, né? Anatomia, conteúdo super, né? Denso, aquela coisa toda. E aí no final do dia, na outra chamada, a gente doido para ir embora, ele chega no meu nome, aí eu, presente, professor. Eu falei, professor, seu anzol. Ele, isso aqui é o quê? Aí eu, um anzol.
E ele tinha tipo, um púlpito que ele levantava assim a parte de cima e batia para todo mundo fazer silêncio. Imagina, 70 e poucos alunos de anatômica, loucura, né? E Eu sei. não é? É muito doido, né? Isso. E aí ele bateu aqui, fiz aquele barulho, aí eles, olha, a Sandra tá me devolvendo isso aqui. Sandra, o que que é isso? Eu falei, um anzol, professor. Aí ele, pois é. Então, seu pai tá num dia quente demais, ele tá na beira de um rio e ele preparou um anzol, pescou um peixe, preparou esse peixe e tá comendo agora esse peixe. Você chegou no rio agora, morrendo de fome. O que que você acha melhor? Comer o peixe que seu pai preparou ou pescar o seu peixe? Eu falei, ó, professor, você me desculpa, mas se meu pai pescou, eu também pesco. Isso na primeira aula. Aí ele falou, leva isso para sua vida profissional. E, cara, eu vesti isso. Aquilo ali foi, sabe, aquele, tá, pode deixar. E eu, desde que me formei, né, seguindo o caminho da orto, né, depois, né, com as outras pós-graduações, eu queria o meu peixe. E eu sempre falo para os alunos, o mar é muito vasto, o rio é muito vasto. Tem peixe para todo mundo, a gente só precisa saber como pescar. Às vezes a gente não está com a vara certa, com o anzol, com a isca correta, mas a gente vai pescar e a gente tem que ter paciência. Pescaria é isso, é paciência. E aquilo ali para mim realmente foi uma escola. Eu guardo esse anzol até hoje, fica na minha caixa de joia. Para mim é uma joia e um amuleto que eu tenho. Todas as vezes que alguém me pergunta alguma coisa relacionada à odontologia, eu lembro desse anzol, sabe? E como que a gente tem que pescar, tem que saber pescar, né? A gente tem que se dedicar, não tem jeito. E aí depois da orto, eu não fiz a especialização de orto, fiz 5 cursos assim, punk, né? Fiz para poder trabalhar junto com a Cris, ela era super exigente, isso foi muito bom para mim. E aí, quando eu me casei, me separei do pai do meu filho mais velho, ele com 1 ano e 3 meses, eu tendo que sustentar uma criança, né, responsável por esse ser que eu já, né, era louca por ele, sou até hoje, e me veio um convite de um amigo, que foi meu professor de cirurgia, professor Roberto Ertal. Ele me ligou, falou: Sandrinha, a gente abriu a especialização de implanto aqui em Friburgo. Topa vir fazer? Isso em 2003. Aí eu falei: top. Tinha acabado de me separar. Sabe aquela coisa assim, eu preciso me reconstruir? Hum. E fui, e fui. Arthur com 1 ano e 3 meses, e foi muito bom, porque às vezes eu levava ele para Friburgo, né? Minha tia ia comigo, minha tia sempre me ajudou demais, a irmã do meu pai, minha tia Tonha, e era muito gostoso. Ele me viu, né, passar por isso tudo. Fiz implanto e aí lá mesmo a equipe me chamou para ficar na equipe como professora auxiliar. E foi aí que eu já gostava, eu sempre fui aquela aluna de seminário, né, na graduação, que falava que não sei o quê, tá, 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 tá. E aí, quando chegou na pós-graduação, quando eu comecei, né, a apresentar os seminários da implantodontia, o professor falou para mim: acabei de ver uma mestre falando. E aí, opa, calma aí. Mas antes nunca tinha passado pela sua cabeça. Já, mas eu não me achava capaz, sabe? Eu acho que o professor ele tem um papel na vida do aluno muito marcante, muito marcante. A gente pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente. Essa responsabilidade, eu não sabia não é que se eu queria ter, eu não sabia se eu era capaz de conduzir, de influenciar bem as pessoas, sabe? Porque na verdade a gente tem sempre um lado bom e um ruim, né? Todos os dias eu acordo, agradeço por ter acordado, e eu sempre falo, me faz com que o meu lado melhor prevaleça. Todos os dias eu peço isso. Porque eu sou braba, né, Ed? Sou filha de nordestino, cara. Tem um sangue aqui, cara, que vou te falar. Pega pelos cabelos assim e fala, para de fazer besteira, sabe? E eu sempre, mas eu acho, né, que eu tenho um lado mais também, né, não é doce,
mas meigo. Às vezes eu pego assim um aluno, trago para mim, né? Eu acho que isso me ajudou também a seguir dentro da docência. E que é realmente assim o meu. Sou apaixonada, apaixonada. Quando eu voltei a gente voltou da pandemia, a primeira aula presencial, já no campus novo, né? É, eu, pai, te amo. Eu me emocionei tanto quando entrei na aula que eu tive que parar, me concentrar para continuar falando, porque eu acho que a odontologia sempre foi muito generosa comigo, com a minha família, sabe? Muito. E eu estar dentro de sala de aula é como se eu estivesse retribuindo isso a ela. Vamos trazer gente boa para poder exercer essa profissão. Vamos fazer com que as coisas funcionem, sabe? Não vamos acreditar que está falido, porque não está. Está falido para o cara que não usa a isca certa, sabe? Que não bota lá, que não tem a paciência de pescar, sabe? E eu tenho paciência. Eu tenho muita paciência para pescar. Eu não tenho ansiedade de nada. A gente, assim, eu vou fazer 50 anos, né? Eu fico imaginando, fico olhando a Sandra de 30 anos atrás, ela não é muito diferente, sabe? Na paixão pela odontologia, sabe? No peso, sim. Mas, assim, eu sou muito, muito, muito apaixonada pelo que eu faço, sabe? Eu acho que isso é que me motiva, que me faz, sabe? Putz, que maneiro, sabe? Eu acho que isso é muito legal. E aí, quando eu entrei para implantodontia, pô, cara, você tirar uma pessoa que, né, não tem função mastigatória nenhuma, não tem estética, não tem nada, você reabilitar essa pessoa e fazer a pessoa sorrir, sabe? Você olhar a pessoa e ver que a autoestima dela, o brilho dos olhos dela tá ali, sabe? Que você conseguiu recuperar isso, é muito legal. Isso é muito maneiro. E aprendi muito a operar com o papai. O papai opera muito bem. Muito, muito, muito bem. E eu auxiliava ele, né? A posição é um balé, né? É um balé, cirurgia é um balé. Você tem que. Eu acho que a gente precisa trazer o papai aqui. Ai, cara, se Eu acho for isso. que a gente precisa trazer o papai Ele, aqui. ele, Não, vai ser. Vai ser olha, legal. muito legal, muito legal. Papai tem muita história para contar. De Ó, já fica o odontologia. convite, hein? Fica o convite esse ano, Início, aqui, né? Viu, pai? Vamos fazer um podcast junto quando você estiver aqui no Os Rio. dois sentados isso aqui aí. pra gente conversar. Pro, gente. Muito Vamos chororô. fazer. Fazer. E era muito legal porque quando eu operava com ele me ensinava, né? Afasta isso aqui é periósteo, isso aqui é não sei o quê, não sei o quê. Então, eu já quando eu entrei na clínica de cirurgia na faculdade, eu já operava não é com autonomia, mas assim, a gente já sabia um caminho, a gente já tinha uma referência. Porque muitos não têm essa paciência, né, do olhar, olhar. Aluno quer muito tocar, quer pegar, quer não sei o quê. E a gente fala assim, observa primeiro. Tudo imediato, né? Isso, sabe? E eu acho que isso foi realmente um diferencial para mim. Eu comecei a operar né, dentro da implantodontia, eu nunca tinha visto implante quando eu entrei para especialização. Eu nunca tinha visto. E aí eu já entrei assim, com cirurgias já mais agendada, com tudo. E quando eu operei, aí o professor, né, falou para mim, cara, tu leva jeito mesmo pra esse negócio, hein? Tanto que eu fui uma das únicas alunas que fez cirurgia super avançada, levantamento de seio, é, 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 enxerto em bloco, remoção de bloco de mento. Eu fiz tudo dentro da pós, sabe? Isso porque já tinha essa bagagem. Isso foi muito legal, muito bom mesmo. E depois veio a ROF, que aí a ROF foi uma outra história, né? Eu falo muito, né, gente? Isso, né? A Mas isso que você comentou de ver, né, a importância que isso tem antes de fazer, nós tivemos um professor que sempre falava isso, o professor Luiz Carlos Moreira, que falava que primeiro você vê, depois você faz, depois você ensina, né? Sim, e a gente corrige, né, Luiz? Respeitar isso, a gente percebe a diferença que Com faz, certeza. porque eu vivi um pouco disso, eu acompanhava vários professores, pedia para ir para o consultório, pedia para ir para pós, para poder acompanhar, para poder estar ali, só para poder ver. Só de papagaio de pirata mesmo, ficava ali atrapalhando ali, Sim. ó, tentando ver alguma coisa para poder absorver. E isso ajudou demais. E é legal porque assim, a odontologia evoluiu muito, né? A época que o papai se formou foi quando introduziu a luva. Imagina, né? Papai aprendeu a odontologia sem luva. Então, eu já não, já entrei com luva.
Eu não consigo tocar na boca dos meus filhos sem luva. Não existe isso para mim, sabe? E aí, quando você percebe que tem profissionais que ainda mantêm hábitos que não são da evolução da odontologia, você tem que corrigir isso. Você pode até olhar, mas não usar aquilo como um aprendizado positivo e sim negativo. Porque existe o aprendizado tanto positivo quanto negativo. O que que eu quero para mim? Que ser um profissional de excelência ou um moderado ou um baixo? Não, eu quero ser de excelência. Então você vai ter que usar materiais de excelência, né? Você vai ter que atuar com excelência. Então a gente até observa, mas olha, isso aqui eu não quero fazer, né? Então acho que isso é que é legal, a gente poder olhar, aprender. Tanto que até hoje eu vou para curso, quando, Sandra, né, a gente quando é professor, né, todo mundo fica meio assim, né, não, vem cá, não sei o que, quer, de alguma forma, né, não agradar, mas assim, suprir suas expectativas, eu falo sempre assim, não, deixa eu ficar olhando, me deixa ficar olhando. E eu prefiro ficar olhando, porque eu criei esse hábito desde sempre, de olhar, né? E aí, quando eu vou fazer, a gente já sabe o caminho, acho que fica mais fácil, fica bem mais fácil, né? Eu acho que é por aí, eu acho que a gente tem que ter essa humildade, acho que é humildade de aprender, sabe? É sempre assim. Você falou aí que na época que você terminou, a ortodontia era o momento da ortodontia na odontologia, podemos dizer assim. E a gente é formado há mais tempo, a gente viu realmente que algumas especialidades tiveram seus momentos, né? Acho que final dos anos 90, ali do meio dos anos 90 para frente, era a ortodontia, depois veio a implantodontia, e hoje é a harmonização orofacial, a ROF, né? E a Sandra é uma das precursoras da ROF. Exatamente. Como é que você vê sei lá, essa predileção hoje de alguns alunos de entrar dizendo, vou fazer ROF. Já, não sei se chega um encantamento tão grande por essa especialidade. Como é que você observa isso hoje, já que você viveu desde o início da harmonização, né? Ed, eu te pergunto, te devolvo essa pergunta né, essa resposta para uma pergunta. O que que é a ROF? É a harmonização orofacial. Hum? O único profissional que pode exercer a ROF é o cirurgião dentista. Ela começa, gente, tanto que a sigla é ROF, harmonização orofacial, começa pela cavidade bucal. Uhum. E o que que eu tenho observado muito nos alunos? Eles estão esquecendo de ser cirurgiões dentistas. Isso eu falo muito abertamente, ao vivo, sem estar ao vivo, não tem problema nenhum de falar isso, porque é o que eu falo nos meus cursos, nas minhas aulas. Chega ao ponto de, em palestra, eu pedir para eles se levantarem. Vamos fazer, então, um juramento? Que por mais que você não queira exercer a odontologia de forma intrabucal, que você tenha profissionais ao seu entorno que façam isso, porque o nosso interesse é fazer o melhor para o paciente. A gente faz um juramento de fato, a gente é responsável por saúde, né, por função e por estética. Mas não é só estética facial, é estética do sorriso, né? A OMS fala que isso também compreende, né, a saúde está envolvida nisso. Então, assim, eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho isso do aluno, sabe? A gente observa muitos alunos já entrando na faculdade, eu quero fazer ROF, mas ele não sabe que para ser, né, um especialista em ROF, você tem que passar pelo curso de odontologia Inteiro. inteiro. E o curso de odontologia é anatomia, é fisiologia, é periodontia, é estomatologia, sabe? Tem várias disciplinas, é orto. Eu acho que eu me dei bem na harmonização, por causa da minha base de orto. Avaliação, de análise cefalométrica, né? A gente saber as proporções, isso tudo me fez muito, muito bem. Eu já olhava para o paciente com um outro olhar. O meu olhar de ortodontista eu trouxe para a ROF. Então, eu nunca deixei de ser dentista. Todo mundo fala para mim, Sandra, você só dá aula? Não, gente, eu faço consultório todos os dias. Você só dá aula ou trabalha também? Não, mas cara, como é que pode, gente? Escuta muito isso. Entenda o seguinte, quando você tem a experiência de falar e fazer o que você fala, você é um profissional muito, muito diferenciado. A gente senta no mocho para atuar, sabe? A gente não é aquele professor do dedo seco, né, como usava antigamente. Não, a gente faz a odontologia. E isso nos faz muito bem. Por quê? A gente sabe as dores que o profissional passa.
não é? A prótese que não adapta, não é? Apesar de ser especialista em implanto e ROF, eu tenho um viés de prótese muito grande. Por quê? Porque eu aprendi dentro do consultório com meu pai. E quando eu entrei para implantodontia, eu já tinha a visão protética muito ampla. Isso realmente me facilitou bastante. Então a gente precisa, né, ter essa visão. O paciente não quer implante, aquele pinozinho de titânio. Não, ele quer dente. É o resultado. E como é que você vai fazer uma prótese bem adaptada, bem passiva, né, como os princípios da implantodontia falam, se você não tem um princípio de prótese ali adequado? Eu acho que isso é que é a pegada, sabe? Não só de prótese, mas das outras disciplinas. Eu acho que o aluno de ROF, eu não tenho nada contra de quem quer só fazer ROF, mas ele não esquecer que aquele paciente que está com uma dimensão vertical de oclusão afetada, ele tem um terço inferior que ele está diminuindo. Como é que você vai botar lábio nesse paciente sem antes reabilitar esse paciente, sabe? Avalia. Ah, mas ela quer. Pô, cara, o saldo tá negativo, beleza, sabe? Quantas vezes a gente já passou por isso, sabe? De olhar e falar, pô, isso aí vai pagar as contas da semana, né? Porque a gente não consegue pagar do mês, né? Mas É sempre, é, né, aquela da semana. semana. Opa, O ano tá entrou. vencendo, Beleza, né? Mas vamos saiu. isso, exatamente isso. Passou. E é vida real, né, Ed? Eu acho que assim, a gente precisa entender isso. A gente não trabalha porque gosta de dinheiro. A gente trabalha porque é necessário. A gente gosta da odontologia e ela é tão perfeita, cara, que às vezes a gente está com saldo negativo, né, Luiz? E chega um paciente e fecha o protocolo. E ainda vira para falar assim: pode parcelar em 2 vezes? Você fica até tremendo. Pode. Sem problema. Você pensando em parcelar em 6, parceiro, me pergunta se pode ser. 10, cara. Ah, e é verdade, sabe? Essa coisa de ilusão, ganhar milhões, cobrar mios. Pomba, malandro. A gente cobra mios? Cobra, mas não são tantos mios quanto falam, entendeu? Até porque a gente vive numa sociedade que não é igual, né, para todo mundo, e o nosso público também é diferenciado. A gente tanto trata o cara de classe A quanto de D, sabe? Um dos melhores casos que eu fiz, eu tenho o maior carinho pelo paciente. O cara chegou para mim indicado por uma amiga, ele trabalhava como porteiro no Leblon e chegou no consultório, morava na Rocinha, chegou no consultório, doutora, eu queria fazer, eu fiz a avaliação, o orçamento, e quando eu falei o valor, ele, doutora, a senhora foi a que me cobrou mais caro. Mas eu queria fazer o caso, cara. Eu queria fazer o caso. E ele era DJ nas horas vagas, muito maneiro. E ele virou pra mim e falou: como é que eu posso pagar? Eu falei: eu não sei. Acho que eu vou fazer, eu vou. E o cara foi me pagando durante 2 anos. E tá lá, reabilitado, sabe? Então, assim, a gente trata, né, de públicos variados. Então, acho que a gente tem que também ter essa consciência que a odontologia não é você ficar rico em um ano. Sinto muito. Sinto muito. Quem mostra no Instagram que está rico com um ano é porque já tem uma outra base, alguma outra fonte, algum financiador, alguma coisa que está custeando aquilo tudo. A odontologia de verdade é trabalhar todo dia, sabe? É ficar com dor nas costas. Uhum. É ter o braço aqui todo lesionado, como eu tenho, como você deve ter, como você deve ter, Marcela. Dorzinha Né? uma herniazinha de isso. Faz parte, Por que que a gente continua se torturando? Se dói tanto? Que gosta, cara. Mas Que isso que você está gosta. falando é, voltando um pouquinho, eu não falei para não te cortar, é aquilo de você fazer algo pelo paciente e na hora de dormir, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo de que você não fez nada fora do que deveria ser feito. Luiz, eu falo sempre assim: se eu pudesse fazer um recall da Sandra de 25 anos atrás, profissional, dos pacientes, apesar de que tem vários que são meus pacientes até hoje, que eu poderia ter feito, sabe, um zenit melhor, ter manipulado o tecido, porque eu gosto de pério também, né? Eu adoro pério, acho que é muito legal quando a gente consegue trabalhar bem, e aprendi com meu pai também. Essa minha visão multidisciplinar veio dele também. E aí você imagina, um cara que com 18 anos era semi-analfabeto, entrar para a Marinha para poder estudar,
Com 38 se formar em odontologia, criar os 4 filhos com a odontologia. Cara, tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou de patrimônio, que não é muita coisa não, a gente não é rico não, mas foi da odontologia, sabe? Então assim, como é que eu não vou ter um exemplo de bom profissional, de quem pode realmente vencer na vida? Eu não posso deixar isso de lado, sabe? E mesmo com meu pai sendo dentista, eu nunca me coloquei naquela posição, ah, foi mais fácil. Todo mundo deve estar pensando isso. Ah, o pai dela é dentista, né? Cara, quem senta pra atuar não é meu pai, sou eu. É o que a gente estava falando aqui, antes de começar, né? A ideia do podcast é essa, né? É que as pessoas possam ter ideia de todo o seu percurso, né? Porque quando muitas das vezes o aluno vê o cara lá em cima dando aula, ele fala assim, ah, foi moleza para ele, Coisa nenhuma, gente. mas não sabe o piano que a gente tem que carregar, quantos leões tem que matar por dia, né? Ô, o zoológico É, inteiro. Luiz, é então, legal. a ideia do podcast é essa mesmo, que as pessoas que estejam acompanhando tenham uma ideia de tudo, de toda a trajetória, né? Das lutas e tudo E mais. é legal que quando eu me formei, papai montou uma clínica na Taquara, um sobrado, 4 consultórios, uma recepção enorme. Cara, tinha tudo dentro da clínica. E eu olhava aquilo e falava para ele assim: filho, para que isso? Porque eu não queria aquilo. Era o sonho dele, não era o meu. E aí a gente começou a trabalhar, pô, despesa, né? É custo, e não é pouco, é muito alto. Gente, olha só, quem está pensando em montar um consultório logo quando que se forma, que não tiver um respaldo financeiro de alguém, vai quebrar. Se você não souber gerir, vai quebrar. Por quê? Porque é muito imposto, é muita carga tributária, é muito compromisso, e a gente precisa ter volume de paciente, nem sempre isso acontece. No início não acontece. Então, sempre que eu falo para os alunos hoje em dia, aluga um espaço, vai fazendo a sua clientela para depois você tomar esse passo, sabe? Para poder aí sim você ter uma noção, Né? sim, ter uma noção de custo, né? E aí eu fui convidada para trabalhar numa clínica em Campo Grande. Cara, meu pai quicou. Como é que você vai para lá? E que não sei o que, 3 dias na semana, terça, quinta e sábado. Minha filha, pelo amor de Deus, que não sei o que, mas eu fui. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe os apertos Uhum. que a gente tem que passar? Eu passei tudo ali, porque no consultório, né? Às vezes tinha alguma coisa, eu não chamava meu pai de filho, né? No consultório, era sempre doutora Gris. Doutora Gris, você pode dar uma olhadinha no caso ali comigo, não sei o quê? Então isso me ajudava. E eu sozinha não tinha ele. E aí eu comecei a ter uma noção, isso logo quando eu me formei. Eu só parei de trabalhar lá quando eu engravidei do Arthur, do meu filho mais velho, que aí eu falei, não vou ficar dirigindo para tão longe, é perigoso e tal. Eu sempre fui pé de chumbo, sempre corri muito com o carro. Minha mãe ficava louca comigo. E aí e até isso, meu primeiro carro, sabe? Fui depois de formada, sabe? Já estava formada há algum tempo, aí que eu fui financiar o carro, sabe? Vida real e tudo bem. E tudo bem, porque assim, as pessoas acham que tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Caraca, gente, como é que vai fazer tudo isso com tão pouco tempo, de forma sólida? De forma sólida, acho que isso é que é a pegada. E uma coisa que me fez também muito bem, eu nunca fui preguiçosa, nunca fui. Eu acordo todo dia, 5 horas, 5h30 da manhã, e hoje, 6h20, eu já estava de pé, assim, doida para levantar. Eu falei, não, vou ficar deitada que eu já não vou trabalhar. Eu ficava assim na cama olhando a frestinha da janela. Ah, não, já vou levantar. E levantei para arrumar casa, sabe? Porque também, né? As pessoas acham que eu sou madame, né? Tem isso, gente. A diva A diva não lava louça, porque tem essa unha, gente. Pelo amor de Deus. acorda com hobby de cetim, Ui, o mordomo trazendo café da manhã na cama, né? cara, não é assim, não é assim. Lavo louça, arrumo casa, faço faxina, cuido de. Adoro, sou Amélia. Sou Amélia. Faço minhas mesas aposta, né? Adoro fazer mesa aposta, tudo bonitinho, que eu sou dessas também, sabe? Comer todo mundo junto, todo mundo, sabe? Eu sou assim. Então, acho que me fez muito bem essa coisa do crescimento, né? De olhar de outro lado. Eu nunca olhei meu pai como sendo aqui responsável por continuar a nunca. Desde que ele
que eu me formei, papai sempre foi um grande apoio, um grande amigo, né? Que às vezes a gente, pai, o que que você acha de eu comprar um equipamento assim, não sei o quê? Minha filha, vai lá, qualquer coisa, se você não conseguir, eu te dou o respaldo. Mas hoje em dia é engraçado, porque às vezes eu falo assim, filho, tem um trocadinho aí para me emprestar? Ele, pô, eu ia te pedir, sabe? É legal isso, né? Porque a gente consegue ter essa troca, sabe? E contar um com o outro, sabe? Contar um com o outro, né? Porque é muito, muito importante. E óbvio, né? Eu falo, meu pai é referência em tudo para mim. É meu amigão. Eu tenho que falar do meu marido, né? Senão ele vai começar a ficar com ciúme, Vai né? chegar lá, a gente vai chegar lá. Ângelo, calma, Né? Tem que Ângelo, falar. calma aí. Agora deu um toque assim, opa, É, tá falando muito do pai. calma, Ângelo, a Opa. gente vai chegar lá. Nesse tempo todo aí que você tem de formado, é claro que você já vivenciou muita coisa dentro de consultório, dentro de faculdade, né? Qual foi um fato assim que te marcou muito? Pode ser com o paciente, com o aluno, seja positivo ou negativamente. Olha, Ed, teve uma vez que a ansiedade, né? De fazer bem um negócio, de aquela coisa de não escutar a própria intuição. Uhum. Eu estava fazendo uma extração e a paciente fraturou a mandíbula na extração. E eu fiz toda a conduta como tinha que ser feita, né? Como eu já fazia orto, ela estava usando aparelho, travei ela toda, levei para centro de radiologia, ela radiografou, estava tudo perfeitinho. Daqui a pouco, 2 dias depois, entrou para o centro cirúrgico, botou placa. Então, isso me marcou. Até onde a gente pode ir? A ansiedade, sabe? De conter isso. A gente não precisa fazer porque o paciente quer, que foi esse caso, sabe? Eu estava num dia extremamente cansada. Não tinha nem o Arthur na época, não era nem mãe ainda. E aquilo me marcou, de me respeitar, sabe? De falar, não, a minha voz aqui dentro do consultório é a voz que tem, não que eu tenha que ser incisiva ou autoritária, mas o meu corpo não vai responder à necessidade que o paciente tem. Então, isso me marcou para eu me limitar, tá? É porque não somos máquinas, né? Não, Então, nós temos um limite não, físico, mental, não mesmo, não né? mesmo. E acho que é, é, teve esse fato assim negativo. E um outro fato negativo também, para mim, foi uma vez na faculdade, lá em Caxias, eh, eu recebi uma mensagem, assim, não muito legal, né? Tipo assim, porque a mulher se acha, a mulher isso, a mulher aquilo. E eu fiquei assustada porque eram mulheres que estavam falando isso. E eu fiquei, pô, mas, cara, por que que a gente não pode se ajudar, se apoiar, se admirar, sabe? Eu acho que a mulher, imagina, eu me formei em planto-odontia em 2006, 2006 não, 2005, e já entrei né, fiquei como professora auxiliar. E aí você tá ali, né, imagina quantos anos que eu já tô dentro disso, não tinha tantas mulheres na época, como hoje também não tem. Então, para você ser respeitada, você tem que ser muito boa. Você tem que ser muito boa, sabe? Eu sempre trabalhei com homens e eu tinha que ser muito boa, sabe? E eu sempre fui, sabe? Não tô, né? Não vou ser nem um pouco modesta. Sempre fui. Entrava, sentava, operava, ajudava os alunos, sabe? Dentro do consultório também, sempre atuei muito bem. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei, pombas, por quê? Será que é pejorativo, sabe? E aí uma das mensagens que me assustou muito foi assim, porque ela só anda toda arrumada. Cara, tem uma coisa que é muito verdadeira. Quando você se mostra muito arrumada, é, aliás, né, o contrário, né? Quando você não está arrumado, as pessoas vão te julgar pela roupa que você está vestindo. Agora, quando você está arrumado, as pessoas vão querer te ouvir para saber por que que você está vestida ali daquele jeito. E eu sempre andei, desde a faculdade, muito arrumada, sempre andei de salto, sempre andei maquiada.
E não só porque eu gosto, porque eu sou, né? Eu não sou vaidosa para os outros, eu sou vaidosa para mim. Tem dia que eu acordo ali no espelho, pô, tu tá horrível, sabe? E aí boto um monte de coisa na cara para ficar bem, entendeu? É muito para mim. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei assustada. Falei, cara, peraí, eu não tô aqui arrumada para ser julgada, sabe? Então isso me impactou. Hoje, graças a Deus, assim, as pessoas falam, né, que eu sou diva, diva da implantodontia, não sei o quê. Eu acho legal, mas, pô, será que eles querem me ouvir? Ou querem ver a roupa que eu tô vestindo? Entendeu? É por isso que lá no Instagram eu boto, eu não tô nem aí pro Instagram. Eu boto o conteúdo que eu quiser, entendeu? Boto lá fazendo minhas brincadeiras, meus vídeos e tudo, porque é a Sandra, entendeu? Então eu não quero montar um estereótipo de que é isso, é aquilo. Não, eu sou uma pessoa real, sabe? Então esses dois pontos foram bem negativos para mim. Agora, positivo, cara, dentro da odontologia, vou te falar, no dia que eu recebi, que eu me tornei imortal da Orge, infelizmente mamãe não estava lá para ver, mas no meu discurso eu falei muito sobre a minha família, né? Como eu sempre pontuo isso, e eu acho que é a primeira vez que estou falando isso. O olhar do meu pai para mim, sabe? Porque meu pai era conhecido na faculdade como Paraíba, meu pai é nordestino de Pernambuco, tá, gente? Não é Paraíba. Meu conterrâneo. Pois é, de Pernambuco, assim, isso tinha uma questão de xenofobia muito grande, você deve ter vivido isso, não sei se, né, viveu, mas tinha muito isso na época dele. E aí quando eu olhei, meu pai com lágrimas mesmo nos olhos, e eu falei pra ele, eu falei, filho, tá vendo onde a filha do Paraíba chegou, sabe? Se tornou imortal de uma academia de odontologia, sabe? Isso pra mim me marcou, tipo assim, aí eu volto pro início do nosso bate-papo, de honrar os dois, sabe? De falar, cara, a gente conseguiu. E não foi só eu, foi a gente, sabe? Eu acho que isso que me marcou mesmo. E outra coisa legal também, quando eu fui fazer a defesa do mestrado, eu não deixei ninguém ir. Não deixei. Ninguém foi. Só eu e a banca e tal. E eu fui sabatinada, porque era sobre toxina botulínica na época que estava proibida. A pessoa, né, não quer complicação, quer, né? E eu cheguei da minha defesa arrasada, arrasada, deu tudo certo, mas eu estava esgotada emocionalmente. Eu comecei a chorar. E aí o meu mais velho entrou no quarto e falou: Mamãe, eu sei que você está muito nervosa, eu sei que você está muito tensa, mas eu preciso te falar uma coisa. Pode falar palavrão, Marcelo? Pode. Pode? Mãe, tenho orgulho de você pra caralho. E aí eu olhei pra ele assim, eu tô chorando muito. Falei pra ele, mãe, você é foda. Você é meu maior exemplo. Ali eu entendi. Aquele choro não era só do mestrado, era de todo o esforço que eu tinha feito desde sempre. E ele me falar aquilo foi aquela coisa assim, aquele menininho que ia comigo para especialização, que às vezes eu deixava às 4 horas da manhã na casa do meu pai para ele poder levar para a escola. Eu ficava em Friburgo, né? A especialização era sexta e sábado, e eu chegava de Friburgo muito tarde no sábado, às vezes ele estava dormindo. E ele ter feito isso, ter falado isso para mim, foi assim, putz, consegui, consegui, sabe? Eu sou referência, da mesma forma que meu pai é para mim, né? Dentro da odontologia. E sem contar assim, aí eu falo muito do papai, mas eu não pergunto assim, e a mamãe, né? Mamãe sempre foi uma mulher muito forte, sabe? Eu acho que isso eu tenho dela, essa coisa de, o que que foi? O que que você tem pra falar aí que você tá incomodado? Vamos bater um papo de frente? Eu sou de mais, sabe? Mamãe sempre foi assim. Eu acho que por isso é que eu tenho esse tipo de postura também, sabe? E acho que foi isso. Esses dois fatos realmente foi bem marcantes pra mim. Toda vez que eu lembro assim de alguma coisa, é bem legal, assim, quando eu olho para trás e ver o olhar dele, sabe, de orgulho mesmo da mãe, sabe? Foi o mesmo olhar que meu pai teve para mim, né, quando lá na Orge. Foi bem legal. Não posso chorar, né? Não, Vai estragar a maquiagem. obrigado. Pode sim. Assim, pode tudo, aqui pode tudo. Hoje você tem também uma pessoa do teu lado assim que te apoia pra caramba, né?
Vamos falar dele para não gerar ciúmes em casa. Não, não, mas ele Em sabe casa que eu tudo bem. sou, que eu sou dele, Claro, tem claro. jeito, sou jeito. Gente, sou apaixonada pelo meu marido. Baixinho, careca, barrigudo, mas é meu, tá? É isso. Como é que o Ângelo Estão tá na ouvindo, tua né? vida? Então, cara, é engraçada essa história. Ainda bem que ele não tá aqui. Ai, graças a Deus. Mas ele deve estar ouvindo. Tá, né? Deve estar. Se não tiver também. Hum, Então, na época que eu fiz orto, né, que eu trabalhava com orto, eu tinha um volume de paciente muito grande, muito grande. E Ângelo se tornou um paciente. Eu era casada, nunca teve nada, absolutamente nada, até porque eu sempre tive essa coisa muito, né, uhum. paciente, profissional, sempre fui muito, muito, né, esse limite, né? E quando eu me separei do pai do Arthur, Ângelo começou, e era engraçado, porque eu era meio que confidente do Ângelo. Ele contava de todas as namoradas. Ele tinha uma namorada que ele namorou 10 anos. Cara, enrolou a mulher 10 anos. E eu sabia de tudo. Quando ela terminou com ele, eu fiquei arrasada. Ele tava sofrendo, sabe? Meu Deus, coitadinho, não sei o quê. E aí, quando eu me separei do pai do Arthur, eu fiquei sozinha. Não foi uma separação muito legal. E aí, Ângelo ficou 3 anos, cara. Eu chegava, tinha MSN na época, né? Uhum. Orkut, essas coisas todas. Altas declarações, altos textos. Ângelo escrevia cartas, sabe? Flores no consultório. E eu sempre assim, cara, esse cara tá doido. Porque ele já tinha terminado o tratamento de ortodontia, então não tinha contato, mas ele ia esporadicamente para fazer a limpeza, né? O controle de 6 em 6 meses, mas nunca. E aí ficou nisso, e aí ele se declarando, né? E eu falei, não, você está confundindo as coisas. E aí uma vez, aí eu entrei no Orkut, na época tinha um Orkut, né? Aparece lá, namorando. Falei, pô, cara, Declarando para quem conectou, né? gente, revelações bombásticas, tá? É, histórias que não conhecemos. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, que é isso? Aí ele, aí eu fui botei também, pô, mulher também, né? Pô, não vou deixar barato. Aí mandei um SMS, né, que a gente nem usa mais quase hoje. Quer dizer que você tá me traindo? Send. Tocou o telefone na hora que eu Na hora que enviou. estou passando aí agora pra gente conversar. Eu falei, não, que isso, não sei o quê. Eu, com meu filho, não, 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 não. Aí ele foi e falou, não, tudo bem, mas a gente vai sair pra conversar. Eu falei, tá bom. Eu fiquei assim, aí eu falei com uma secretária minha, que é minha amiga até hoje, a Grace. Falei, Grace, vou bater um papo com o Ângelo. Não, você vai fazer ele sofrer. Eu falei, A torcida pelo Ângelo. não, ele é muito legal. Eu falei, ah, para, Grace. E a gente foi conversar. E nessa conversa, cara, tem 17 anos que a gente tá junto. Conversa longa, hein? Foi, foi. Sabe, aquela coisa de, pô, é o homem da minha vida, sabe? E aí a gente construiu a nossa família, né? Eu tenho o Miguel e a Luísa, que, cara, quando fala de filho, mexe num ponto, A gente ainda vai chegar lá. Vai. que é Chegar lá. A gente assim, vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Miguel e a Luísa que são, né, não tenho palavras para falar da minha família, né? Eu falo assim, Ângelo me deu o que eu tenho de mais importante, sabe? Que são eles três, ele, né? Ele é meu companheiro, é o cara que tá sempre comigo em tudo quanto é lugar. Todo mundo conhece o Ângelo, né? Com certeza. Todo mundo, todos os lugares, todo mundo sabe que é o marido da Sandra, todo mundo sabe que é o Ângelo, né? Porque eu gosto que ele esteja junto comigo. É que a gente tá brigado agora, aí ele não veio hoje, ele fez malcriação, entendeu? Né? Vida real, né, Marcelo? Mas depois que falou isso tudo, É, tô fazendo meu papel, né? Vamos ver, né? exatamente. Tô fazendo meu papel, né? E assim, é muito bom quando você tem uma pessoa do teu lado que te apoia, né? Eu acho que o casamento é admiração, é o principal. Para você querer estar com a pessoa, é você olhar tudo que ela faz por você para estar com você, né? É, e eu acho que eu sou muito dedicada à minha família, muito. Todo mundo fala assim, ah, você não posta muita coisa no Instagram, não, da minha família, não. E por quê? Porque é o mais importante que eu tenho. Eu não preciso expor. Eu amo estar com eles, eu amo servir a minha família, poder compartilhar com eles momentos, sabe? Eu outro dia foi engraçado que ele foi comprar uma roupa.
E aí ele, quando saiu da cabine, eu peguei a roupa. Foi engraçado que o vendedor botando um monte de roupa pra ele ver. Eu falei, ele não vai gostar de nada. E aí eu separei a roupa, botei na porta. Eu falei, amor, veste essa daqui. E aí ele, quando saiu, eu senti a mesma coisa que eu senti 17 anos atrás. Falei, amor, você tá No linda. início da conversa. É, sabe? E eu fico olhando, como é que eu posso ainda olhar pra ele desse jeito, né? Como é que eu ainda posso sentir isso? Mas eu acho que é isso. É a gente saber que tá com a pessoa certa, né? Por mais que ele esteja errado no momento. Ah, não, Andrew, relaxa, eu sei como é que é isso, tá? Eu, É, olha, a gente tá em menor número aqui, Não, né? agora Pô, o Ângelo só vai ter que escolher. Ele quer ter razão ou quer ter paz, né? eu exatamente. acho que ele não precisa ter pai. É verdade. A razão deixa Só paz. comigo, né? Você também, Luiz, vai por mim. E você também. A gente que convive, você sabe o quanto você se dedica pela família, né? Sabe, consegue perceber isso. E aí a pergunta que eu te faço agora é o que que é ser mãe para você? Cara, você sabe que eu não imaginava ter 3 filhos, né? Quando eu descobri que eu tava grávida do Arthur, foi um susto, né? Eu tava recém-casada e quando o Arthur nasceu, eu conto essa história porque também tem várias histórias, né? Quando meu sobrinho mais velho nasceu, eu nunca pensei de amar alguém daquela forma, o Ivan. Depois veio o Igor, aí eu senti a mesma coisa. Depois veio a Yasmin, depois a Carol e depois eu engravidei do Arthur. E eu ficava com medo de não sentir pelo Arthur o que eu sentia pelos meus sobrinhos. Eu ficava, cara, que coisa doida, eu não posso ter esse sentimento, né? E aí, quando o Arthur nasceu, eu falei, cara, que isso? Maravilhoso demais, maravilhoso demais. Assim, eu sou louca pelos meus filhos, apaixonada, dedicada. O Arthur hoje está com 21 anos, fala muito bem, se porta muito bem, é lindo, sabe? E aí veio o Miguel, e foi engraçado que quando eu engravidei do Miguel, o Arthur perguntou pra mim, né? Mamãe, você vai deixar de me amar? São E quantos anos de diferença? 7. E aí eu contei pro Arthur essa história que eu falei pra vocês do Ivan, dos meus sobrinhos, né? E aí quando eu entro no quarto com o Miguel, o Arthur vem logo pra cima de mim, né, na maternidade, e aí ele pergunta pra mim, mamãe, o amor nasceu? Hum. E eu falei, nasceu, meu filho. Aí ele, ai, mamãe, graças a Deus. Ele não tava com medo de eu não amar, de eu deixar de amar ele. Ele tava com medo de eu não amar o Miguel, sabe? E aí depois veio a Luísa. E a Luísa nasceu num momento muito difícil da minha vida. A mamãe sempre quis que eu fosse mãe de uma menina, porque ela falava, né, que minha filha, você é toda perua, sei o quê. Eu falei, mãe, eu perua? Como assim? Eu sou tão discreta, né, Marcela? Discreta, vim de vermelho, uma mesa mais. Gente, imagina. Eu gosto, sabe? É o que eu falei, gosto de olhar para meu espelho e gostar do que eu tô vendo. E a mamãe sempre gostou muito disso. Eu sempre andei arrumada e tal. E aí, mamãe, a gente descobre uma insuficiência renal nela. A mamãe começa a dialisar. Mas a mamãe sabia que era menina. A mamãe sempre falava que era menina. Eu falo, mãe, não fica com essa expectativa, mãe, que não sei o que, ela já doente, né? E aí, mamãe é menina. Quando eu soube que era menina, a mamãe ficou, eu sabia. Minha neta, minha neta. E a Luísa, cara, eu fiz o enxoval dela, ela saiu de vermelho, que normalmente a gente tira, né? Tem essa tradição, né? Saúde, né? Prosperidade e tal. Mas o enxoval dela era todo de onça. Onça rosa, onça. É, eu mandei fazer. Gente, eu mandei fazer 3 chupetas de Swarovski para minha filha. Vocês têm noção disso? Ela de chupeta de Swarovski na manteiga, todo mundo assim, chocado, né? E quando eu tava preparando o enxoval da Luísa, aquela coisa, a mamãe vibrando muito, só que a mamãe agravou muito. E a mamãe faleceu dia 27 de novembro de 2012 e a minha filha nasceu dia 8 de dezembro.
praticamente, né, Uma semana. uma semana depois, e a Luísa nasceu no dia do aniversário da minha mãe. Nossa. Então, assim, eu não podia. Eu pedia muito pra Luísa, minha filha, deixa eu ser filha, porque depois eu vou ser sua mãe. E foi isso que eu fiz. Eu preparei toda a missa de sétimo dia, fiz tudo o que eu tinha que fazer. E aí, no dia que a Luísa, né, teve que o parto ser marcado, porque eu tava com a pressão muito alta, e a minha médica, a gente vai ter que interromper a gestação, e só tinha dia 8. E aí eu liguei pro meu pai e falei, filho, olha, ela falou que pode ser dia 8. Tem algum problema pra você? Ele, minha filha, sua mãe nasceu no dia 8. Por que não? E a Luísa nasceu dia 8. Então eu não podia sofrer e nem podia ficar tão feliz, né? E aí eu falo que a Luísa foi um grande presente pra mim, que me deu força pra poder conviver com a ausência da minha mãe. Porque é muito difícil quando você tem referências muito fortes, quando você perde isso. Cadê aquela pessoa, sabe? Mas eu vejo que a mamãe tá muito dentro de mim, sabe? Muito, muito, muito. Eu pareço muito fisicamente com ela, só que a mamãe era muito discreta. Eu não, eu sou mais. E isso me fez. Hoje eu falo com isso com muito mais tranquilidade. Mas é que eu falo assim, quem teve uma mãe como a minha, cara, tem que saber encarar tudo, sabe? Tem que saber encarar tudo. Então eu sou boa dona de casa porque eu sempre ficava do lado dela aprendendo. Eu cozinho muito bem por causa dela. Eu costuro por causa dela. Eu bordo por causa dela. Eu faço muito trabalho artesanal por causa dela, sabe? Que é o outro lado também que a gente tem, né, fora da odontologia. E me faz muito bem ter essa referência, sabe? E eu passo para os meus filhos isso, sabe? A gente tem que ser forte, mas tem que ser generoso, tem que ser carinhoso, tem que ser é, do bem. Mas a gente erra, porque pessoas boas são usadas também, né? Tem muita gente ruim por aí, e até gente que é boa também, mas que às vezes tem uma implicância com alguém e aí quer que você tenha também, né? E acaba te influenciando de uma maneira errada, e a gente erra. Eu falo sempre isso. Eu tô aqui para aprender. Tô aqui para aprender. Eu acho que no dia que eu sair da Terra, eu vou falar assim, pô, foi legal, mas não quero voltar não. Eu não quero voltar não. Deixa lá. Porque aquilo ali é coisa de doido, sabe? Então, assim, vivo para a minha família. Se eu trabalho tanto é por eles, se eu me dedico tanto é por eles, sempre por eles, sempre por eles. Eu amo os meus filhos, sabe? O Miguel, ele no olhar dele, ele fala o quanto me ama. É muito louco, sabe? E o Miguel é uma história muito legal porque eu já tinha o Arthur, a gente já estava casado, eu e Ângelo, eu engravidei, mas eu perdi o neném. E eu não tava, a gente não estava planejando essa gestação. E aí eu percebi que eu queria ser mãe de novo. E aí eu falei, eu quero ser mãe de novo. E aí veio o Miguel. Então o Miguel é um príncipe. É um príncipe, sabe? É um príncipe. O olharzinho dele, ele todo dia, sabe? Ele acorda, a primeira coisa que ele faz é procurar o meu olhar para me dar um beijo, sabe? A Luísa é aquele docinho, Qual é a diferença do Miguel e Luísa? são 4 Quatro. anos. E ela é quase 4 anos, né? E ela, a Luísa fala que vai ser dentista, né? E é muito maneiro isso porque ela faz o que eu fazia. Ela vai para o consultório comigo. E aí tem lá logo, né? A doutora Sandra Albuquerque, ela fala que vai botar mini em cima. Mini doutora Sandra? Mini doutora Sandra Albuquerque. E é legal, porque assim, o Miguel nasceu, eu estava no Unigran Rio, né? Uhum. Eu entrei em trabalho de parto, estava na faculdade. Eu comecei a olhar o relógio, falei, tô em trabalho de parto. E fui dirigindo para uma maternidade, Sozinha. sozinha. Liguei pra minha cunhada, falei, olha, tá tudo pronto, só traz pra cá. O que que aconteceu? Não sei o que. Eu falei, tô em trabalho de parto. Contando, falei, tô em trabalho de parto. Mas ele nasceu de cesariana, por opção minha mesmo, né? E a Luísa é essa coisa, super intensa como eu, faz um bolo de chocolate maravilhoso, fica do meu lado aprendendo tudo, sabe? É assim. Não, A maternidade pra mim é maravilhoso. Muito bom. não.
Nos hobbies, o que que a Sandra faz fora essa correria toda de trabalho? Ah, eu gosto de costurar, eu gosto muito de mesa posta, né? Sandra gosta de cantar. Cantar. Então, eu gosto de cantar também. Quando a banda me deixa. É bom que amigo, gente, que tem banda, né? A gente faz uma bagunça boa. Gosto de cantar. Eu acho que a música, cara, ela tem um poder absurdo, né? A música te marca. A gente chora e ri com música. Oh, As lembranças, né, que ela nos traz. Então, assim, é muito bom, muito bom. Amo cantar, me faz muito bem, sabe? É, e gosto de costurar. Acabei de fazer uma cadeira de Vime. Cara, a gente vai aprendendo as coisas, né? Nem eu sabia que eu era capaz de fazer isso, então isso foi muito legal. Eu fiquei toda orgulhosa de mim, sabe? Fiz eu que fiz, sabe? É muito bom. Eu adoro cozinhar, cuidar de casa, eu gosto da casa arrumada, bem, sabe? Eu sou muito Amélia, muita coisa. E o que que a Sandra tem de cursos aí para 2024 de planejamentos? O que que a Sandra tem para contar pra gente aí? Tem tanta coisa boa, então. A gente está com a especialização de implantodontia lá na Unigran Rio, está com as inscrições abertas, a gente já está com uma turma em andamento, super, super. Ah, tem que olhar para cá, né? Ai, isso. Tá com a turma de implantodontia da especialização, que a gente aborda tudo, né, dentro da implantodontia. Tá com a atualização de ROF também lá na Unigran Rio, que também está um sucesso. Estamos eu e a professora Osana. E é legal, a Osana foi nossa aluna, né, de graduação. E, putz, competentíssima desde a graduação. Eu sabia que ela ia se tornar essa profissional que ela se tornou. E eu acho que eu já olhava ela e falei, pô, que bom, que bom. E a Osana é uma pessoa maravilhosa. Vai ter curso aqui também, né, na Escola Lumière, que legal, né? A gente está aí para março, vai ter uma turma também aqui de ROF, bem legal. Tem os congressos também, vai ter um congresso muito maneiro que vai ser no navio, né? O Dental Conference, que eu vou estar lá palestrando junto com um monte de gente boa, né? A organização vai estar com a professora Eliana Pinheiro. Vai ter o BioHoff também em maio, que também quem está organizando é a professora Aline Reibold. Vai ter o Conespo também, que eu vou falar também, em maio também. Então, assim, tem bastante esse semestre, esse semestre já tá já tá bem, bem legal. E eu gosto, né, gente? Eu gosto de estar mais. nos lugares. Eu acho que eu não vou estar no CIOSP esse ano, porque vai ser aniversário de 80 anos do meu pai, e eu vou para Aracaju para Opa, ficar lá com ele, para comemorar, né? Depois de tantos anos, primeiro o CIOSP que eu não vou, mas por uma excelente por uma causa, né? com Não, certeza. cara, Mais do que justificado. não, eu vi meu pai em agosto, sabe? É, é que eu falo, cara, a gente tem uma ligação muito, muito maneira. E eu falo pra ele, eu sinto falta do cheirinho dele, sabe? E aí a gente vai estar lá agora, né, com a família toda. E esse semestre tá bem, bem. E vai ter, novidade. Hoje já foi, já saiu especialização de ROF lá no Unigran Rio também. Que primeira mão, hein? Primeira mão. Primeira mão. Cara, especialização de ROF na Unigran Rio. E lá no Unigran Rio é legal porque a gente tem a gente tem muito paciente, né? Uhum. Graças a Deus, né? Esse é um dos Dos diferenciais, né? diferenciais, né? Então é bem, bem legal. Então a especialização já deve sair lá pelo prazo, né, que a gente tem aí para botar no sistema. Março a gente já deve estar com a especialização de ROF lá no Unigran Rio também. Maravilha. É isso. Bom, E aí, Sandra? Pela hora a gente já vai se encaminhando para o final, Ah, infelizmente. mas tá, nem puxa. deu pra ver a hora passar. Pois é. Tem o quê? Uma hora já que a gente está aqui? Tem uma hora já, Marcelo? Caramba! 1h50. Gente, Eu Bom, achei que não era nem uma hora, tinha para mim era meia hora. é, a gente pede então que você deixe aí uma mensagem para o pessoal que está terminando a faculdade, o pessoal que formou agora, em dezembro. O que é que você poderia falar para essas pessoas, né? Geralmente o pessoal sai meio desnorteado, o que é que eu vou fazer, o que é que vai ser da minha vida? E aí, o que é que a Sandra diria para todos eles? Para não acreditar no que o Instagram está mostrando ali, lá eles só vão mostrar o que é bom e o que eles querem que você pense
que é bom, Só entendeu? sucesso. É só sucesso, não é. A odontologia não é Instagram, tá? Não é rede social nenhuma, não estou falando só de Instagram. A gente precisa entender que a gente tem um caminho a percorrer. A gente sabe que estatisticamente a gente só tem uma clientela sólida depois de 15 anos de formada, isso não sou eu que estou dizendo, é estatística, mas que o bom profissional, ele pode encurtar esse prazo sendo bom profissional. Então é sentar no mocho, é atuar, é poder ir nas dores. Não faz só o que você gosta. Procura aperfeiçoar o que você não gosta para você poder fazer com que o seu paciente confie no que você está falando, né? Eu acho que cada vez mais são jovens que estão entrando no mercado de trabalho e tem a questão também de se acharem imaturos. O paciente olha, ah, mas tão novo, né? A gente passou por isso também. O paciente vai confiar em você pela sua autoridade, pela forma como você expressa o seu conhecimento. Então, é buscar esse conhecimento, tá? É estudar, é poder ir direcionando aquele paciente da melhor forma, né? Independente da área que você siga. E não é fácil, não é fácil. A gente, para pagar as contas da odontologia, né, vindo dela, você tem que trabalhar muito, né? A gente não trabalha todo dia, né? Porque a gente gosta, a gente precisa também. Mas porque a gente gosta, a gente até trabalha um pouco mais. Então, acho que é isso. Não é fácil, não é impossível. E se você acha que está falida a odontologia, cara, muda a referência. Muda a referência. Eu vivo da odontologia. Vivo da odontologia. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vindo desde o meu pai até agora, né, é da odontologia. Entendeu? Eu não sou rica, milionária, nada disso, mas eu viajo, eu passeio, a gente vai para restaurante, a gente fica no cheque especial, mas daqui a pouco cobre, todo mundo, sabe? Não é uma vida de ilusão. Eu não vou iludir ninguém, entendeu? Vai ter os momentos que o consultório vai estar mais fraco, daqui a pouco vai chegar um paciente que vai querer te pagar à vista, sabe? Aí você, ufa, dá uma respirada. É o esforço diário, sabe? Não tem uma fórmula mágica, não tem, sabe? E se você for muito generoso com ela, ela vai te retribuir isso. E ponto. É simples, sabe? Mas é só que as pessoas querem, ah, não, eu quero ser referência nisso, referência. Pô, malandro, sinto muito. As referências que nós temos são pessoas realmente que exercem odontologia da forma raiz dela. Ah, sim. Simples assim. Não é o blogueiro, não é o cara que posta 1000 vídeos, que não... Como é que esse cara posta tanto se ele não está trabalhando? Entendeu? Vou fazer uma coisa ou outra, sabe? Por que que não mostra como é que executa, sabe? Então vamos viver a realidade da odontologia. E é simples, é com esforço. É com esforço. Até quando eu vou me esforçar para que ela exercer? Eu não sei. De repente a gente, né, tem outra Mega Sena, a gente joga e ganha, mas assim, tem que se esforçar. Não acredita nessas coisas mágicas que não existe. Esse tal de coach, malandro, todo mundo é coach hoje em dia. Pô, todo mundo, não, compra meu curso, não sei, pô, fala sério. Não, 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 vambora, vamos sentar lá, trabalhar, entendeu? Que aí você vai ser reconhecido. E ponto. É por aí. É sobre isso. Aí, É sobre É sobre isso. isso. E nós sempre finalizamos os nossos episódios com duas perguntas, tá? A primeira delas e acho que até ela já respondeu, né? é, Mas só para a gente poder finalizar com essas isso. duas perguntas, conforme a gente sempre faz, qual é a luz que te motiva? Cara, a luz que me motiva primeiro de tudo, a minha família. Minha família. É olhar para eles assim e ter a responsabilidade que eu tô criando bem meus filhos, né? Que eu tô com meu marido ali do lado, que a gente é uma família, sabe? E o que me motiva é isso, é isso. O que me ilumina, que me motiva, sabe? Eu acho que é isso, né? Meu pai, poder olhar para ele e saber que eu tô no caminho certo, é da gente poder, dele poder me apoiar, sabe? Já que a mamãe não tá aqui, e mesmo onde ela estiver, eu tenho certeza que ela tem orgulho da mulher que eu me tornei. Ela sempre falou isso pra mim, sabe? E ela falava assim: minha filha, que força é essa que você tem? Eu falei, mãe, duas letras: fé, fé,
sabe? De que tudo vai dar certo, de que é um caminho que a gente tem que percorrer. E ponto. Mamãe falava que eu nasci pronta. Nasceu pronta, você já sabe Ela o tem que razão, ela tem É, razão. sei, É, sei. Mas é isso. É isso, acho que é isso. O que me motiva é minha família. Tudo eu- é por é, eles. a outra pergunta é quem é a luz que te motiva, mas acho que você já respondeu as duas não só, né? É, são eles, são É a eles. família. É minha família, é muito maneiro a gente olhar para eles assim e ver que tá no caminho certo. E se sair também vai levar puxão de orelha, gente. Tá, c- Eu sou mãe raiz. tá certo, tá certo. Sandra, a gente quer te agradecer mais uma vez, tá? Você não sabe o prazer que a gente teve nesse episódio aqui do podcast, sabe a honra que é pra gente receber você aqui. Imagina, Você cara. sabe como a gente tá feliz, né? Eu tava super ansioso por esse episódio. verdade. Ai, gente, É, É, rapaz, não dormi direito essa noite. que maneiro, É. é. Primeiro porque Ao vivo, né? ao vivo, Ao a vivo. realização de um sonho que teve aí um embrião plantado há 2 anos atrás, né? Que era fazer o nosso podcast ao vivo aqui para todo mundo, para o pessoal poder interagir, poder participar. E, é claro, com você. Ai, que legal. Muito bom. Então Muito obrigada. foi muito, muito, muito bom, muito prazeroso. Que e bom. não deu nem para ver a hora passar. Exatamente. Foi muito bom. Que bom mesmo. E eu acho que essa resume bem o nosso propósito, né? Que é Levar levar luz para luz. a vida das Isso pessoas. aí. Esse é o propósito do podcast. E acho que você mandou luz pra gente, para todo mundo que tá vendo, para quem vai assistir ainda também, porque esse episódio vai ficar gravado também. E te agradecer mais uma vez, tá? Por ter aceito a nossa loucura, estar aqui com a gente a essa hora, É, né? na hora. E as portas da escola estão abertas também. A A gente gente já vai estar conversou aqui em sobre isso março, e com certeza. vamos levar luz para a vida das pessoas, né? Porque o mundo está precisando, né? Com E certeza. acho que esse é o nosso propósito e você faz parte disso com certeza. Obrigada, obrigada. E assim, não é porque você não tem luz que você precisa apagar do outro, tá? Pega, pede ajuda, que ele pode te fazer iluminar também. Eu acho que é isso, Perfeito. sabe? Eu acho que a gente está aqui para iluminar mesmo. Vambora, vambora, né? Vamos que vamos. Obrigada, obrigada mesmo. Isso aí. A gente lembra que na próxima semana nós temos mais um episódio do nosso podcast. Infelizmente, Não não será será ao ao vivo. vivo, né? Porque eu e o Luiz Paulo também temos que aproveitar um pouquinho, né? Exatamente, um As pouquinho férias do estão nosso período de acabando. férias, né? Exatamente. Mas tem um episódio que já está pronto já para ser Já na lançado. agulha, isso, já tá na Então, agulha. próxima quarta-feira às 8 horas, tá? Teremos mais um episódio aí disponível para vocês. Então, não esqueçam de ativar o sininho, tá? Para vocês receberem a notificação de que tem mais um episódio disponível, tá? Curta, comenta, compartilha, segue a escola lá no Instagram, tá? Se inscrevam no canal, não é isso, Ed? Isso aí. E na próxima quarta-feira, Aguardamos